sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, puro de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, puro de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo,
que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Canaã, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva. Sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem. Todos bem-vindos, meus irmãos. Muito obrigada, Fernando. É uma alegria receber o Fernando aqui essa noite. É meio complicado ficar ouvindo o Fernando cantar, né? Mas a gente faz um esforço, dá tudo certo. Hoje, quinta-feira, feriado. Muito bom ver essa sala cheia. Todo mundo procurando Jesus, procurando palavras de conforto. Hoje é um dia que, para muitos, é muito difícil. É um dia que arremete mais saudade, é mais complicado passar por esse dia, mas com o amparo da espiritualidade todos nós conseguimos, e sempre amparados na certeza de que a vida ela não acaba aqui, né? Então, meus irmãos, vamos separar nossa água para ser fluidificada no final da nossa reunião. Aqueles que ainda não pegaram, dá tempo de pegar, no final após a palestra, né? Vai ter o passo, vai ter a fluidificação das águas e a prece final. Então, dá tempo de separar. Cada um separa a sua garrafa, ela é individual, porque o tratamento é individual, cada um tem a sua necessidade, né? Cala dessa noite. Meu nome é Mariane, mais uma vez estou aqui com vocês, é uma alegria. O nosso harmonizador convidado é o Fernando. O nosso evangelho vai ser o capítulo 21, item 6, que vai ser feito pela nossa querida amiga Rosemary. A prece inicial vai ser feita pelo nosso irmão Haldane. O palestrante dessa noite é o Júlio Moura. Trouxe um tema muito especial para nós, que é não acrediteis em todos os espíritos. Nesse aqui vocês podem acreditar, tá? O passe, a fluidificação das águas e a prece final vai ser feita pelo nosso irmão Vônei. Então vamos dar início, né? É com você, dona Rose. A leitura do Evangelho, do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgiram muitos falsos profetas no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito a falsos cristos e falsos profetas, como alguns procuram dizer, ao contrário, vem dar-lhes o golpe derradeiro. Não peçais ao espiritismo milagres, nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Que assim seja. A paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende as mãos compassivas em tua bondade, para que possamos perceber em espírito da realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia. Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas, tu que nos ensinaste, onde uma ou mais pessoas estiver reunidas em teu nome, lá estará.
te pedimos que abençoe este espaço virtual e que o amor seja o nosso mais puro sentimento. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja. Então, gente, vamos convidar agora, né, o senhor Júlio Moura. O espaço é todo seu, Júlio, seja bem-vindo. Esse tema, ele é peculiar ao livro dos médiuns, né? Um processo mais filosófico e poético, a alma é como se fosse ali uma respiração de Deus. Quando ele respira, essas almas vão sendo criadas, e através dessa respiração, quando ele impulsa essa alma, e ela vai existindo dentro de um mundo das ideias, dentro de um mundo no todo, universal, ou podemos chamar também de consciência cósmica universal, e que através do seu pensar, a cada ato pensado, surge ali a vontade e a ação. E aí surge, então, a vida, e depois dessa vida, passando por processos de depuração e evolução, simples e ignorante, a gente vai encontrar, então, os processos atômicos, nêutrons, prótons, elétrons, vão se envolvendo, aglutinando pela energia, que essa energia ali é a respiração de Deus, que envolve esses aglutinar de células, purificando a alma para existir no mundo inferior, de provas e expiações, onde nós chamamos de escola, hospital, prisão. Deixando claro que isso não está escrito em lugar nenhum. É uma visão minha, poética, filosófica, que eu vou criando através do que eu vou pensando e sentindo. Então, foi isso que eu fiquei mentalizando hoje, para trazer um olhar mais poético e filosófico para essa fala tão delicada. Então, quando eu falo da morte, eu preciso entender a vida, porque aqui é uma preparação. E o único fenômeno que faz a gente compreender a vida é a morte. O único fenômeno que faz eu entender que existe vida é a morte. Então, a partir do momento que eu faço um olhar para a morte, não como fim, mas como a etapa que se finaliza para outra, assim como a nossa vida é um ciclo finaliza para iniciar outro, enquanto eu não finalizo um ciclo, eu prolongo ele, estico ele, até eu ficar adoecido, até ficar despedaçado. E a gente fica sem ciclo, fica no neutro, no meio, no nada existencial, metaforicamente falando. Mas quando eu começo um ciclo, que eu deixo o outro, a vida se renova. Então, esse olhar, pensando no dia de hoje, essa percepção da vida no todo, que aqui é fragmento, a gente vai diminuindo um pouco esse desespero ao saber que alguém próximo a nós, do nosso afeto, desencarnou, retornou ao mundo dos espíritos. Eu costumo dizer que mortos não somos nós. Desculpa. Eu costumo dizer que mortos não são os que vão, porque os que vão retornam para a vida. Mortos somos nós, mortos de preguiça, mortos na fé, mortos no amor, mortos na relação, mortos para a vida. Os que vão retornam para a vida. E aí retornam o estado de lucidez. Aqui é um estado mais inconsciente do que consciente. Estamos mais ligados à identidade de tantas outras vidas que se misturam e formam as nossas subpersonalidades. Quais são elas? Tristeza, melancolia, depressão, ansiedade, borderline, bipolaridade. E a gente chama, desenvolvendo aí muito agora, daqui para frente, de transtorno do comportamento, transtorno mental do comportamento, transtorno da afetividade, e por aí vai. E a tendência dos transtornos mentais é aumentar cada vez mais. No hospital psiquiátrico onde eu atendi, o maior número que eu percebi lá era no público de mulheres. E no público masculino são usuários de drogas e de álcool, cigarro, entre outros. Então, para aquele que se mata ao longo da vida, chegará de uma forma adoecida e mais complicada. Aqueles que vivem indo ao encontro da morte e há aqueles que a morte vem ao encontro deles, são circunstâncias diferentes. Quando eu vou até a morte, eu estou me autodestruindo. Mas quando a morte vem ao meu encontro, ela chega na hora certa. Porque a morte não é o mensageiro do fim, e sim o mensageiro que vai fazer você atravessar, como diz a mitologia grega, no barco, uma outra existência. Eu trouxe um olhar da morte, um olhar um pouco filosófico, para entrar no tema que é não acrediteis em todos os mortos, ou não acrediteis nos imortais, ou não acrediteis em todos os espíritos. Eu coloquei no meu post de uma forma também mais filosófica,
para eu não ter problema com o povo lá. Então eu coloquei, é possível acreditar naquilo que a gente não vê? É um desafio, porque o capítulo 19 do Evangelho, item 1, diz assim, a fé tem que ser raciocinada. Para eu raciocinar, eu preciso ver, preciso tocar, para eu crer. É outro desafio para nós. E o cérebro, ele é formado com a linguagem e com a imagem. Aquilo que eu não consigo conceber imagem, difícil é existir para mim. Alguns vão dizer que no universo tem o vácuo, o buraco negro e o vazio. Outros vão dizer que não existe vazio, não existe buraco negro. O que existe no buraco negro que a gente não consegue enxergar é porque a gente não consegue conceber imagem. Se eu não consigo conceber imagem, então não existe. Mas para o médium que tem evidência e consegue conceber a imagem do espírito, sentir a presença dele através da frequência, da vibração, para esse médium o espírito existe. Há outros que desenvolvem percepções persecutórias, ou percepções auditivas, ou percepções do próprio transtorno, e consegue captar a presença do espírito. A esquizofrenia é uma linha tênue entre a mediunidade e a doença, aonde às vezes não se separa. Às vezes o próprio esquizofrênico ele tem realmente contato com o espírito que está ali presente, aproveitando do seu transtorno para poder trazer o que ele quer ou para poder fazer as próprias maldades com aquele que foi o algoz dele, agora torna-se vítima. Quando São João fala, não acrediteis em todos os espíritos, nesse capítulo, ele está dizendo assim, observai se os espíritos são de Deus. São João usava essa linguagem na época, se espíritos são de Deus, porque a gente não tinha a linguagem de hoje, o conhecimento, porque todo espírito é de Deus. Não existe nada fora de Deus. Se a gente imaginar Deus como se fosse uma esfera, nós existimos dentro de Deus. Fora, não existe nada. Dentro. A gente entra um pouco em Pietro Baldi, que não sei se é estudado no Segal, mas ele traz uma linguagem de uma outra forma do espiritismo. Ele fala da criação do espírito, que através do vórtice da energia, quanto mais veloz se faz, surge então a luz, surge o espírito. Aí a gente vai lá em Leon Denis, contemporâneo a Kardec, na sua poética, Problema do Ser, Destino da Dor, onde ele diz do princípio inteligente que evolui no mineral, no vegetal, no animal e no hominal. Um outro olhar da criação do espírito. Então, são espíritos diferentes, falando da mesma coisa. Um encarnado e o outro desencarnado. E aonde a gente vai entender que a harmonia, numa linguagem verdadeira, através de como é falado, de como é colocado, através da sabedoria do espírito, através do conhecimento. Ao mesmo tempo, entra aí uma contradição. Através do conhecimento, através do intelecto, entretanto, o espírito de plano inferior, ele pode sim desenvolver um intelecto, mas não necessariamente a sabedoria, porque a sabedoria é o amor com a inteligência. E a gente consegue perceber o trabalho mediúnico, no momento de contato com esse espírito, por ver a insistência dele em provar a verdade. Um espírito elevado, um espírito superior, ele não se preocupa. Ele traz a mensagem, ele informa, não obriga você a acreditar nele e nem tenta te convencer do que é certo ou errado, do que é isso ou aquilo. Ele apenas traz, te informa e ele permite ser questionado. Aliás, eles orientam-nos que questionamos os espíritos, a veracidade das mensagens, como elas foram colocadas, como elas foram ensinadas. Eles deixam isso claro para nós. Então é imprescindível que, num trabalho mediúnico, quem está ali tem que ter estudado, ou estar estudando. Se nós pegarmos o livro dos médiuns, ele vai dizer isso para nós. Lá no capítulo 24, do item 256 e verso 300, para a gente poder entender essa proposta da espiritualidade, para a gente não se deixar levar pela empolgação, pelo pseudo-médium, pseudo-espírito. E há espíritos que se manifestam trazendo aquilo que ele sabe que satisfaz o ego do médium, que ele gosta. Então ele traz o nome de Jesus, de Maria, de São Pedro, de São Paulo, os nomes que mostram a grandeza. Uma outra coisa que eu observo também, questionava para entender, que depois estudando a doutrina que eu fui entender, é que existem 1000 centros com o nome Eurípides Bassanufo. Existem 2000 centros com o nome André Luiz. E hoje, quinta-feira, 19h30, André Luiz se manifesta no Segal.
mas ao mesmo tempo ele se manifesta em 50 mil outros centros. Então, se não fosse esse entendimento do livro dos médiuns, nós ficaríamos confusos. Porque no Espiritismo não existe milagre. Há tudo uma explicação lógica para nós podermos não ser enganados. Por isso que disse que a verdade liberta, para a gente entender o início, meio e o fim. E a única doutrina que se considera não do homem e se comprova cientificamente é a doutrina dos espíritos. E é a única no planeta que fala de onde viemos, o que estamos e para onde vamos. Então, quando eu estou no centro que tem o nome de André Luiz, e lá em São Paulo tem André Luiz, e que vão reunir no mesmo dia, no mesmo horário, e como esse espírito vai dar conta de tudo isso? Muita gente não questiona. E por quê? Eles dizem que espíritos superiores, eles trabalham em equipe. Não é igual nós, que temos a dificuldade de fazer isso. Porque nós mantemos muito o nosso personalismo, mantemos muito o nosso ego, o nosso jeito de ser individual, ou melhor, individualista. Porque indivíduo com individualista é diferente. O indivíduo, se traduzir do grego, o in do grego para o português quer dizer não. O div, também traduzindo, dividido, do dois. Ou seja, o indivíduo é um ser que não se divide em dois. Ele vai chegar num plano superior, segundo o livro dos Espíritos diz que os espíritos que veem Deus e que estão mais próximos de Deus são os espíritos crísticos. Então, quando eu chego nesse nível, eu não vou perder o que é o meu indivíduo. Olha só isso. Mas o meu personalismo vai acabar. Então, eles vão criar o chamado afinidade, que na Terra, numa visão romanceada, chama de almas gêmeas. A gente está mais encontrando almas algemadas, gemidas e sofridas, e que algema mesmo, prendem e não se libertam. Aí é diferente. Mas almas afins são almas que pensam, que sentem, que fazem, que elevem e que vão. Mas André Luiz deixa claro que na Terra são poucos. A maioria das almas que se encontram são por provas e expiações. Então, quando a gente recebe no Congresso Espírita, Divaldo, a maioria das vezes recebe Bezerra de Menezes, e no outro centro também pode acontecer, não estamos sendo enganados pelos espíritos dessa hierarquia, de jeito nenhum. Porém, o mesmo espírito que se apresenta lá com o Divaldo no Congresso, pode se apresentar no André Luiz de São Paulo, com o mesmo nome, contendo o mesmo timbre de voz. Então, nós somos ou não fomos enganados? Não. O que acontece é que os espíritos que estão na equipe de Bezerra de Menezes professam, pensam e desejam como ele. Então, não vai fazer diferença. Não vai fazer. Quinta-feira que vem virá outro orador falar para vocês. Mas o objetivo é um só, falar de doutrina dos espíritos. Então, nós vamos ter que coincidir no Evangelho. Quando a Rosa me passou o tema, ela falou, capítulo 21. O outro vai no capítulo 22, 23. Então, ele vai trazer o Evangelho dentro da personalidade dele, dentro da percepção dele do Evangelho. Eu trago uma visão psicanalítica, psicológica, filosófica, artística. Aí o nosso amigo Fernando, que trouxe o Evangelho pela música, pelas cordas, pelos tons, pelas vibrações sensíveis. Estamos com o mesmo objetivo, embora com percepções e olhares diferentes, personalidades diferentes. Mas o grau que nós vamos atingir da evolução, quando eu estou no plano superior, a equipe que eu faço parte, Bezerra de Menezes, eu posso ir lá no outro centro, em São Paulo, levar a mensagem, levar o timbre de voz do Bezerra de Menezes, de um velhinho, bom velhinho, como diz a música, e trazer as mensagens amorosas, como ele traz, e chamando-nos de filhos. A mesma mensagem, o mesmo teor, com palavras diferentes, o espírito diferente, que não vai ter mais o personalismo, mas vai manter a sua individualidade. Mas ele traz a mensagem de Bezerra, que vai falar da paz, do respeito, do trabalho e do amor. Então ele traz isso ali. Então, é Bezerra? O espírito, o indivíduo, Bezerra de Menezes? Não. Mas é a equipe que tem afinidade e que faz parte da equipe de Bezerra de Menezes. Estão ali cuidando do mesmo propósito.
Se nós temos na Terra pessoas que lideram grupos, família, regiões, condomínios, lideram um país, imagina os espíritos que eles não são capazes de liderar. Então, eles lideram muitos grupos. Vamos pegar aí Ismael, que eu fiz meu último encontro com vocês, falando do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho. Então, Ismael, ele é o timoneiro. Ele é o cara que conduz o barco chamado Brasil, que também já diz a música. Então, ele é responsável por essa nação. Então, todos aqueles que vierem no nome dele, nós vamos perceber que é Ismael, não um indivíduo, mas a coletividade que professa o mesmo ensinamento, preocupado com o país, preocupado com a política, preocupado com a organização, preocupado com a estrutura e com a transformação. Então, ele vai trazer essa mensagem. Por que que, então, você me diz que eles têm que se apresentar com nomes conhecidos? É a vaidade do espírito ou nossa? Os espíritos dizem que é uma necessidade que nós temos que eles se apresentem com nomes. Então, eles nos agradam para que a gente entenda que a mensagem ali é para falar do amor. Se você quer que seja Emmanuel, Ismael, Jesus, Maria, Pedro, Paulo, às vezes eles deixam esses nomes para que você consiga identificar a mensagem. Ainda há a necessidade do nosso ego, mas o espírito que está lá não é São Paulo, mas ele faz parte da equipe de Paulo. Aí você fala, mas então quando eu pergunto ele se é São Paulo, ele confirma que é, não é uma fraude? Não, não é uma fraude. Ele confirma que é, porque ele está lá no mesmo propósito. Se eu vou representar a minha empresa, então eu sou a empresa, eu visto a camisa da empresa, então eu estou aqui representando ela. Então, lá não tem perigo, porque os espíritos não vão corromper. Tem gente que vai representar uma empresa, mas se oferecem a propina, ele muda de lado. Então, aí nós somos corrompíveis. Os espíritos superiores, não. Eles vão lá com a mensagem e deixam o nome que você gosta para você. Mas a proposta deles é a mesma, de Paulo, de Pedro, de Jesus. Porque a gente é preocupado com os nomes. O Divaldo, no começo do trabalho dele, ele tinha muito essa preocupação de que Joana, o espírito amigo, se apresentava assim para ele. É o mesmo espírito que escreve o capítulo, item paciência, do capítulo 7, até que ela deu o nome que ele quis. Ela deu Joana e ele não ficou satisfeito. Então ela trouxe Joana Angélica, que foi a última encarnação dela aqui no Brasil, e ficou Joana de Ângeles. Aí ficou o nome que ele gostou. Então, o espírito se apresenta com o nome que a gente está buscando. Muita gente diz, o meu anjo da guarda, ele é da equipe de Emmanuel. O espírito pode ser da equipe de Emmanuel, mas não necessariamente é Emmanuel. Ele tem muito o que fazer. Então vamos pegar agora ao contrário. Os espíritos que João diz que não são de Deus. Quem são esses espíritos? São aqueles que nos enganam nas reuniões mediúnicas, são aqueles que dão os nomes que a gente gostaria de ouvir, e que às vezes a gente sabe que não é, mas gosta de ser enganado, ou a gente não sabe mesmo. Se reconhece um espírito superior, não pela sua intelectualidade, porque existem espíritos superiores que têm pouco conhecimento. Há uma confusão nisso. O superior só pode ser os inteligentes. Há espíritos com pouco conhecimento. Se vocês tiverem assistido o filme do Divaldo, a história da vida dele, tem uma médium que doutrina o espírito e que não sabe ler. E o Divaldo fala, mas como é que ela falou tanto assim do Evangelho? De tanto ouvir e praticar. Então, aquele espírito ali, quando ele vai falar com o espírito, aquele médium, desculpa, quando ela vai falar com o espírito que se manifesta, que o espírito é intelectual, ela consegue convencê-lo pela linguagem do amor. Quanto mais ele fala, agride, mais ela traz amor. Quanto mais ele traz intelectualidade, ela coloca amor. Então, o espírito inferior, para eu saber numa reunião mediúnica, ou que se manifesta na minha casa, ou que se manifesta no meu dia a dia, é através das imposições que ele faz, tentando provar a verdade sem ter conteúdo, e sabendo da sua vaidade. Não, ele é um profissional da área tal, então eu vou falar isso, ele vai acreditar. E se a gente não tiver um estudo, uma preparação, e a gente é levado na conversa. Eu acredito que o médium que vai para o centro espírita e desenvolve, como tinha antigamente, sem um estudo, ele passaram por muitas dificuldades. Hoje a gente tem muita informação. É importante que, ao desenvolver um trabalho mediúnico, eu tenha que estar baseado no livro dos médiuns. Não que eu não deva estudar outras obras, mas ele é a base de tudo. Assim como a alfabetização é a base do meu aprendizado na escola. Quem não estuda o livro dos médiuns, desenvolve mediunicamente, vai trabalhar, é um risco para ele, o espírito, e para as pessoas
que o seguem e para as pessoas que acreditam no seu trabalho. Não é, muitas vezes, por maldade, mas é por ignorância. Existem instituições espíritas que não se exige o estudo, e o médium vai de qualquer jeito, e ali, às vezes, não está bem emocionalmente, não está bem psiquicamente. Eu proponho roda terapêutica nas casas espíritas, para médiuns, para trabalhadores. Até hoje nunca foi aceita. Quem sabe na 100 anos. Então, se traz ali o médium, o trabalhador, numa roda terapêutica, para ele trazer o que incomoda, o que está conflitando e tal, a dificuldade dele de lidar com os colegas do trabalho, do Segal, até pelo sumir do centro, trabalhar ele para ele se organizar emocionalmente, psicologicamente, trabalhar ele para se organizar no trabalho mediúnico, mas até hoje nenhuma casa fez esse trabalho ou aceitou ele. Então, essa é uma proposta psicológica minha, psicanalítica, para trabalhar o médium, não com o atendimento dele com o espírito, mas com ele mesmo, porque ele é uma ponte, ele é um filtro, e se ele é um filtro, essa vela tem que ser limpada constantemente, porque a gente não sabe para que lado essa vela está, porque o movimento da vela é que faz o sentido do barco, nesse mar de ilusões, conflitos, desafios que a gente vive. O espírito que não é de Deus, a metáfora de João, são aqueles espíritos que tentam convencer-nos contra a proposta crística, quando eles dizem ser uma coisa que eles não são, e uma das coisas que os espíritos afirmam para Kardec, para nós sabermos se são espíritos falsários, é quando você questiona a verdade deles. É quando você questiona mais uma vez, 2, 3, eles começam a ficar irritados, eles ficam nervosos, e aí eles logo deixam a máscara cair. E se o médium tiver um certo estudo, ele pode ser ali ludibriado. Uma vez, Bezerra de Menezes conta no trabalho mediúnico que estavam ali reunidos os médiuns e chegou um espírito lá bagunçando a reunião. Aí o Bezerra falou, chama a polícia. E o espírito saiu correndo do centro espírita. Esse era bem materialista ainda. Correu do centro espírita. Chama a polícia. Correu e nunca mais voltou. Esse trabalho mediúnico foi fácil. Só que, como a gente esquece que assim na terra como no céu. A gente dá conta de fazer certas coisas aqui na terra e às vezes a gente duvida que o espírito dá conta, sendo que aqui é uma cópia imperfeita de lá. O que está acontecendo aqui agora já aconteceu lá. Eles já foram preparados, avisados, já se organizaram. Exemplo, André Luiz, no prefácio do Nosso Lar, ele diz, 100 anos para vocês aí na Terra, aqui para nós, no plano espiritual, passa em 1 ano. Se te perguntarem, existe o futuro? Na Terra, o futuro não existe porque a gente está no presente muito ligado ao passado. Não tem um que está aqui no presente completamente. Nenhum de nós estamos no presente 100%. É só você olhar para você. Ninguém está. Porque senão não teria o inconsciente, o subconsciente, trazendo coisas lá do passado. A gente está mais ligado ao que passou do que ao que é. O que é gera angústia. O que passou gera depressão. O que virá, que nem sabe, se virá ansiedade. Então, o Bezerra de Menezes falou assim, chama a polícia, o espírito saiu correndo. Aí veio o chefe dele. Não sei se alguém aqui já trabalhou e tem chefe. Veio o chefe dele. E o chefe dele chegou impondo conhecimento e falou para Bezerra de Menezes, chama a polícia lá que eu quero ver. Pode chamar. E aí, se for um médium desavisado, ele ia ter que correr da delegacia mesmo, né, daqui dos homens, e chamar, porque ele ia passar apuro. Mas como era Bezerra de Menezes, um espírito instruído, sábio, tinha uma sapiência, aí ele falou, chama lá a polícia então, que eu quero conversar com essa polícia. E Bezerra, um espírito superior, sensível, bom comunicador, preciso, falou para ele, para você, meu irmão, eu não vou chamar a polícia, eu vou chamar Jesus. Acabou a conversa. Não tem mais discussão, não tem mais problemas. Então, os espíritos vão se manifestar mesmo, às vezes nem é com a intenção de fazer o mal, mas por não serem possuídos de sabedoria, muitos vão desencarnar sabendo que nem morreram, porque não participavam de reuniões, não acreditam na vida após a morte, são extremamente materialistas, e aí vão achar que continuam vivos, e vão participar das reuniões mediúnicas trazendo coisas, trazendo ego, esses caras intelectuais que faleceram numa hora que eles estavam no auge. Pensa, gente, esses artistas que morrem no auge da carreira, no auge do sucesso,
como eles chegam do outro lado. É como se alguém arrancasse eles e interrompesse o sonho deles. Mas a gente sabe que essas histórias abruptas, sim, é para evitar um mal pior para a pessoa. Às vezes a gente vê do lado de cá e fala, mas o meu filho ia entrar no curso de medicina agora. No curso de psicologia ninguém fala, só fala de medicina. Mas eu vou falar. Meu filho ia entrar no curso de psicologia agora, ele ia se formar tal dia, ele ia casar. Nossa, agora que ele ia ter filhos. Esse é um plano nosso. Mas o plano da espiritualidade já está feito. Senão eles não seriam organizados. Então, para eu lidar com essa espiritualidade, para eu saber quem é quem, estudar, ficar atento aos conhecimentos, e a minha conduta moral é que vai me ajudar. Porque a minha conduta vai ditar quem são os espíritos que vão se aproximar de mim. Porque eles vão se ligar à minha frequência, à minha vibração. Essa frequência é tamanha importância em nós, que esse espírito vai se conectar a nós e talvez a gente não vai nem perceber a presença dele diferente. A gente vai andar com ele no dia a dia, mas não vai saber. Exemplo disso é quando os superiores aproximam-se de nós. A gente não percebe. Há aqueles que percebem, não estou generalizando. Mas às vezes a gente nem percebe que eles estão ali. E às vezes fatos ocorrem que nós somos amparados, protegidos por eles. Mas eles não avisam, eles não ficam falando. Até porque, como eu disse, a hierarquia de espíritos, eles são um pensamento só, a personalidade vai embora e fica ali o indivíduo do seu jeito. Exemplo de indivíduo é se você pegar Chico Xavier e Divaldo Franco. Os dois fazem o bem, mas a personalidade dele, o movimento deles de agirem é bem diferente. Divaldo já é mais duro, enérgico. Chico Xavier é amor. Se você pegar Joana de Ângeles e Emmanuel é mais firme. Emmanuel estava implicando até com a peruca do Chico Xavier. Os outros já são tranquilos, não vão falar nada. Mas os dois pregam amor. Os dois falam de vida. Os dois falam de Deus. Não perderam a individualidade. Emmanuel, aquele general romano, Joana de Ângeles, aquela freira que viveu como Juana Inês de la Cruz, no México, que foi estudante de psicologia, foi música, ele tocava vários instrumentos, compunha música, compunha poesia, soneto, e que não precisa ficar falando, não precisa trazer essas titularidades, como aqui na Terra a gente precisa falar para arrumar emprego, para poder disputar com outro. E que às vezes tem gente que não tem uma certificação, mas tem muito mais conhecimento do que aquele que vai para uma universidade. O espírito, quando ele se manifesta numa reunião mediúnica, ele vem com alguma intenção. E aquele que é de uma escala inferior, ele já começa a impor a intenção dele. Ele quer ali não libertar você para você cumprir com o seu livre-arbítrio. O espírito de uma escala inferior, ele quer que você seja seguidor dele. E é assim que surgem muitas seitas, que acabam levando pessoas a fazerem coisas sem pensarem, né? Como na década de 70, Jim Jones. Jim Jones, o Chico Anísio fazia uma sátira dele. O Jim Jones, ele levou 800 pessoas a cometerem suicídio. Elas acreditavam na sua proposta, no seu magnetismo de liderar, de comandar essas pessoas. Provavelmente essas pessoas estavam numa frequência abaixo da frequência dele, porque ele as conduziu. Foram os casais, inclusive os seus filhos. Jim Jones foi descoberto por um deputado dos Estados Unidos. E quando ele volta no seu helicóptero, o helicóptero dele cai de forma misteriosa. E esse deputado não conseguiu chegar nos Estados Unidos. Mas Jim Jones, preocupado com a sua seita, com o seu ego, com o seu orgulho, ele, então, convenceu todo mundo a fazer o que ele idealizava, o que ele queria. Ele disse, dê veneno para as crianças, depois os pais tomam, e vamos todos agora acabar com a nossa vida. Com certeza ele não usou essa expressão, mas usou formas, pensamento, para convencer essas pessoas com frequência mais baixa do que a dele a fazerem o que ele quer. No meio empreendedorismo de James Hunter, no Bojo Executivo, nós chamaríamos ele de o líder, porque o líder ele convence, ele seduz, ele envolve você a fazer o que ele quer sem receber nada por isso. Mas existe o líder altruísta, como foi Jesus,
E existe o líder como Hitler, que leva as pessoas à loucura. Jim Jones, então, convenceu os pais a darem veneno para os seus filhos. Olha o nível mental que essas pessoas se encontravam abaixo do dele. Então, eles matam, dão veneno para os filhos, eles morrem. Em seguida, os pais tomam, e aí a pergunta fica, será que Jim Jones tomou o veneno? Sim, ele tomou. Então, é isso. Espírito inferior na Terra e no plano espiritual. Espíritos aqui que nos seduzem, que nos convencem a fazer o que eles querem. Então, só para fechar aqui, quando nós melhoramos a nossa frequência, como é que eu melhoro a minha frequência? A leitura, a boa música, os lugares que nós frequentamos, os bons filmes, eles podem alimentar o nosso conteúdo psíquico. O Brasil é considerado um dos piores índices de leitura no planeta. Então, seria bom melhorar um pouco. Agora, o YouTube, a internet está ajudando quem não gosta de ler. Mas é importante o conhecimento, trazer conteúdos novos. Joana de Ângelo, no livro Vida, Desafios e Soluções, ela diz que nós temos, em média, 90 mil pensamentos por dia. A pergunta que eu faço para nós aqui, será que em quantos anos a gente consegue ter um pensamento novo? Um pensamento novo. Eu vou deixar essa reflexão para nós, para mim, para vocês. Qual foi a vez que eu tive um pensamento novo? Eu, como músico, qual foi uma criação inusitada em todos os aspectos? Eu, como psicólogo, qual foi um pensamento novo que eu trouxe que vai ajudar a mim e o meu paciente? Eu, como orador espírita, qual foi o pensamento novo? Eu, como pai. Eu sempre trago os pais quando eu atendo criança, porque a criança começa nos pais. E como que eu olho para o meu filho quando ele tem conflito da sexualidade, quando ele tem a depressão, a dependência química? Qual um pensamento novo que eu posso ter para eu sair desse lugar? Esse é o nosso desafio, é o nosso céu. Então, finalizando, não acrediteis em todos os espíritos, observai se esses espíritos são de Deus. Existe o Deus do sofrimento, o Deus da idolatria, o Deus da droga, o Deus do medo e da morte. E existe Deus com D maiúsculo, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é a consciência cósmica universal que envolve-nos, que através do seu respirar, nós surgimos nesse espaço de um tempo e outro. Muito obrigado. Dia de vida. Muito obrigada, Júlio. Gratidão pela palestra. O pessoal está tudo elogiando aí no chat. Muito obrigada. Em breve o Júlio está de volta. E agora a gente vai convidar o nosso querido amigo Fernando para cantar mais uma música para a gente harmonizar o passe, a fluidificação das águas e a prece final. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao seu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor. Assim seja. Convido a todos para que nesse momento fechemos os nossos olhos
Elevemos os nossos pensamentos para que possamos alcançar a sintonia necessária para receber esse tratamento de bênçãos. Relaxemos o nosso corpo físico e vamos observar que uma luz da cor azul, bem clarinha, invade todo o ambiente onde nós nos encontramos. Essa luz emana das mãos dos nossos trabalhadores, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, e descem sobre nós, retirando tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, a nossa condição, o cansaço do dia a dia, alguma dor que porventura nos incomoda. Sintamos o nosso corpo leve, tranquilo. E mais uma vez essa luz desce sobre nós. Agora em forma de energia magnética, que é absorvida pelo nosso chakra coronário e é distribuída por todo o nosso corpo. Ela revigora as nossas células, renova as nossas energias, fortalece o nosso corpo físico, nos dando a condição necessária para que possamos vencer as vicissitudes do dia a dia. Essa luz agora é direcionada para as nossas águas. E através dela, os nossos irmãos buscam na natureza, na energia do sol, as matas, os fluidos balsamizantes, curativos, que são agora incorporados às nossas águas. Elas agora não são mais águas. Elas se transformaram em remédio para cada um de nós. E assim, meus irmãos, nesse momento do encerramento da nossa reunião pública, sabemos agradecer a Jesus e a toda a equipe de trabalhadores da casa de André Luiz por essas bênçãos recebidas através desse tratamento. Rogando ainda ao Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre. Que assim seja.